Olá pessoal, então, aqui a gente vai estar fazendo o antes e o depois de um quadro na restauração. Então aí tá o antes, aqui a gente trouxe pra mim esse vaso assim, né, ele é de cerâmica, argila, e já fazia um tempo que estava na casa dela e ela queria dar uma outra cara a ele e tal. E daí foi que a gente começou a providenciar, a gente começou a desmontagem do vaso, né, tirando de dentro. Fui tirando as folhas, as flores, né, todo o conteúdo que tinha ali dentro do vaso. Eu fui retirando. Estava desproporcional a quantidade de argila para o tamanho do vaso, né, a armação dele também, das flores. A armação das flores também. A armação também das flores não estavam tão legais. Daí eu fui tirando ela, porque infelizmente quem tem flor artificial em casa sabe que as moscas adoram. Então é aquela sujeirinha que fica em cima, e daí eu coloquei elas numa solução, né? Separei elas, tirei as folhas, fui fazendo toda a separação para poder fazer a preparação real, né, do vaso. E aí eu fui retirando folha por folha para daí ver o que eu tinha ali embaixo, né? A estrutura real de metal. Estou um pouquinho gripado, essa mudança de tempo me deixa quebrado. Então daí fui tirando as folhas e tal, com paciência, cuidado. A intenção é restaurar o vaso, né? E não fazer um vaso novo. Então daí, para poder trabalhar com o material que já tínhamos e poder agregar com algumas outras coisas que eu tinha aqui para dar uma encorpada nesse vaso. Daí, né, tô terminando aí de tirar. Ali ficou a estrutura dele, os arames, né, que é a base dele, o caule, os galhos e tal. Fui terminando ali, eu tô montando, abrindo ele para deixar de uma maneira que fique bem legal. Então aí separei, né, ó, ali já abri a estrutura, faz um efeito bacana. Aí eu fiz uma soluçãozinha com cloro, né, água e detergente neutro. Esse cloro que eu usei, que é um que eu uso muito aqui em casa, que eu prefiro muito mais para limpeza de que esses outros cloros, é cloro de piscina. Ele vem em barra e a limpeza, nossa, é surreal. Aí você vê. Daí eu peguei uma base acrílica, voltando lá pro vaso, para poder passar nele. Daí eu fiz a desmontagem. Isso aí são aqueles tipo aqueles simpó, aquelas cordas simpó. Eu tirei, dei uma lixada no vaso para tirar um pouco de excesso de um verniz que já havia nele. Fiz a preparação para daí começar a criar a base acrílica, para que a tinta pudesse aderir melhor ao vaso, para essa criação que a gente está fazendo agora, né? E ter uma cor viva e bacana, porque como a cerâmica ela é escura, a cor não sairia tão bacana e não ia aderir bem à tinta. Então daí criei toda essa base acrílica em volta do vaso, né, para que daí dê um resultado melhor de que direto na cerâmica. Que é o mesmo material, é o mesmo procedimento que eu uso e o mesmo material que eu uso
para fazer as bases também dos meus vasos de cimento, tá bom? Você encontra nas lojas dos irmãos Aluli, no centro do Recife. Acho que se brincar até, acho que na qual não. Mas nessa, né, eu compro, particularmente eu gosto muito de comprar na Aluli. Ali eu tava, foi mal, ali eu tava pegando algumas tintas que ficam na minha caixinha ali embaixo. Porque meu quarto, como a casa tá ainda em reforma, tá na finalização, graças a Deus, eu tô fazendo meio que meu ateliê aqui. Aí foi uma tentativa que eu tava vendo para ver se funcionaria usar ainda o Simpó, né? Eu ia botar uma cor bronze para ver se ia funcionar no Simpó, mas depois que de meio que preparado ele pronto, que eu pintei, eu achei que não caiu bem o Simpó. E daí eu achei melhor aderir ao barbante de sisal, né? Que eu acho que deu um acabamento mais delicado e ficou mais bacana, né? Olha aí a tinta, o bronze, tentei, né? Mas não funcionou, não ficou tão bacana. Passei uma base também nele para poder aderir melhor a cor bronze. Mas daí não funcionou muito. Eu não tirei essa parte para vocês verem, porque tudo é ornamentação, né? Você tem que trabalhar em cima do visagismo. Você vai ali, prepara a coisa ali toda e você vai ver se vai ornar. Não funcionou, mas o Simpó pode me servir para uma outra situação. Então não o descartei, né? Deixei guardado, mas não funcionou para essa restauração. Daí eu fui dando mais uma mão, né, para deixar a superfície bem branquinha, para daí, né, dar continuidade, como eu falei a vocês. E daí sempre limpando o pincel, né, porque esse pincel eu tive um probleminha com ele, que eu usei uma tinta acrílica de uma outra marca e a tinta ela não se dissolveu na água de jeito nenhum. Deixei ele de molho, né? Então daí eu peguei fita crepe, enrolei em todo o vaso, né, para delimitar onde que ficaria as cores, né? Então aí eu usei o preto, acrylex artesanal, né, tinta acrílica, o PVA, né? Então daí fui aplicando toda a tinta. Eu fiz a base preta, né? E como vocês viram no começo do vídeo. E a parte superior dourada. Depois que eu pintei essa parte preta, eu dei com 3 mãos, né? Daí eu tirei a fita, vim com um pincel de haste menor e fui pintando a parte dourada para poder fazer a linha. Se der algum errozinho ou outro, dá para você tirar com o barbante. E aí eu comecei a montagem. Eu comecei a pegar umas folhagens que eu já tinha, né? Essa base verde que tem aí embaixo é festão de Natal. Como tinha sobrado o festão da minha decoração de Natal, eu criei uma base para tirar aquela visão que ficou da argila. Apliquei, né, com cola quente, fiz toda uma base embaixo, ficou como um gramado. Isso aí que eu estou fazendo é diminuindo as hastes de ferro para que tenha um visagismo melhor, né? Ornar melhor na hora da aplicação das flores. Então daí eu coloquei alguns ramos, coloquei mais uns galhos verdes, fazendo toda a aplicação, né?
E sempre olhando, ornando, vendo direitinho, para nem que fique pouco nem muito, né? Porque o excesso também não é bacana. O simples também é bom, mas também simples demais não vai trazer aquele resultado. Daí também as folhas eu também lavei naquela soluçãozinha lá. Fui colocando as folhas, né? Aplicando elas para dar um resultado bacana também para encher, né? Porque eu acho que um arranjo dessa dimensão, acho que ele tem que ter um certo volume para dar um destaque, né? Para ele ornar junto com o vaso. Porque não adianta ser um vaso pequeno e ter flores grandes, ou ter flores grandes e vaso pequeno, entendeu? Daí a montagem, ó, galinhos, daí fui pegando os girassóis já lavados, lá naquela solução que eu falei a vocês, né? Com cloro, sabão neutro e água. Daí fui fazendo toda a aplicação das flores, olha, você já consegue ver aí já uma boa diferença na cor do girassol, né? Das flores. Daí fui aplicando, né, uma por uma com paciência. Fui fazendo um degradê, encaixando as flores, fui colocando as maiores em cima, as menores embaixo, né? E fui colocando esses outros galinhos, como eu falei a vocês, com outras florezinhas, para criar esse volume, como eu disse a vocês, né? Não ficar aquela coisa só verde, amarelo e tal. Então, para ir dando uma quebrada no vaso, né? Na cor. Trazer mais vida. Então, daí eu fui fazendo a aplicação, colocando uma por uma, com paciência. Aí tinha alguns galhos que estavam maiores, eu voltava lá, cortava, para que desse um bom resultado visual, né? Para quando você olhar e dizer, nossa, que bacana e tal. Né? Você vai olhando aí a diferença que já foi sendo enorme em comparação para aquele vasinho lá que chegou aqui na minha nada mole casa. Eu fiz o antes e o depois, a cliente já deu uma comentada lá e curtiu pra caramba. Então eu fico imaginando quando ela vê ele pessoalmente. Porque daí depois dessa montagem eu fiz um preenchimento, porque se vocês verem o tamanho lá, né, da circunferência do vaso, você vê que em comparação para argila é muito pouco. Aí eu fui adaptando umas outras florezinhas com cola quente em outros galhos menores para dar uma fechada melhor, né? Para fazer aquele efeito buquê. Então daí eu preenchi com o que? Eu fiz gesso, coloquei gesso, né? E e preparei a mesma quantidade de gesso, a mesma de água. Coloquei no vaso e encaixei essa base de argila dentro do gesso. E daí foi onde ele preencheu. Eu deixei uma circunferência não, a distância entre o gesso e a borda do vaso de 2 dedos, já com o arranjo dentro, tá? E daí eu finalizei com pedrisco, né, arrodeando toda a parte daí onde ficou tipo essa graminha, né, da parte da argila, entre a argila e a borda do vaso, eu finalizei com pedrisco, né? Aí eu fui dar uma olhadinha para ver se funcionava, aquela coisa toda. Cheguei a colocar o fio de cipó, mas eu não curti muito. Eu coloquei ali, dei uma olhada, vi que não curti, não funcionou. Então daí eu meio que dei uma descartada, né? Ali eu montei ele, tentei fazer de um jeito, de outro. Mas eu vi que não ia ficar tão legal, não ia combinar bem com a maneira que eu fiz e que a gente queria o resultado. Então aí vocês já vão ver a finalização. Olha aí como eu falei, os pedriscos, o barbante de sisal e ainda